queridos visitantes, mas nós já recebemos e temos como de casa, nós assim os recebemos. Convido aqui à frente o irmão Romano, nosso seminarista. Ele vai compartilhar conosco a palavra nessa noite. Amém, Romano? Pai, nós abrimos o nosso coração para aquilo que Tu tens a falar através da vida do Teu servo. Usa poderosamente, ó Deus, assim como o Senhor tem usado, ó Deus. Abençoe o Romano. Ó Deus, que o seu coração agora esteja totalmente, ó Deus, voltado, a sua mente, suas emoções, voltadas ao Senhor. Abençoe também a sua igreja, que o nosso coração, a nossa mente também esteja, ó Deus, totalmente capturada, ó Deus, por esse espírito de iluminação que é o Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos, ó Deus, e abrimos o nosso coração. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que noite de alegria, né? Que presença de Deus maravilhosa. É sempre muito bom, né? Poder louvar a Deus, poder nos reunir em adoração. Deus é maravilhoso. Deus já tem falado muito conosco e o meu desejo é que Ele continue falando ao nosso coração, amém? Eu quero agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade, ao meu amigo pastor Messias, que sempre nos concede essa honra de compartilhar a palavra. Amém? E saudar a minha querida mãe e meu querido pai, que também sempre nos acompanham, irmãos. Eles sempre nos acompanham lá de São Paulo e é um privilégio. Amém? Jesus, fonte inesgotável de prazer. Você pode repetir comigo? Jesus, fonte inesgotável de prazer. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. Amém? É o último capítulo da Bíblia, não tem como errar. Vai lá no fim e joga para trás. Sumiu? Tem algumas Bíblias que a folha sumiu, né? Não tem mais a folha, a última folha. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 2. Eu quero te convidar, na liberdade, se você quiser ou não, em você ficar em pé, para nós acompanharmos a leitura. Amém? Diz assim o texto bíblico. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.
Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Pai querido, amado Deus, eu te louvo, Senhor, agradecido pelo teu amor, Pai, e por tudo que o Senhor tem falado já no nosso coração. A sua glória é real, pela fé, nós estamos, Senhor, diante de ti, Pai. Senhor, nosso coração agora é totalmente seu, como já foi falado assim, aqui. Quebra-nos, Deus, mais uma vez, contrito o nosso coração, Pai. Pois somos pó, Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. Fala no nosso coração. Nós precisamos de ti, Senhor, cada dia mais. Cada dia mais. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Pode sentar. Meus amados irmãos, o apóstolo João escreveu o Apocalipse no momento mais difícil da sua vida. João já era um idoso quando ele escreve o livro do Apocalipse. Talvez pode ter sido o momento mais difícil dele mesmo. Ele escreve por volta do ano 90 depois de Cristo. Enquanto ele pastoreava as igrejas da Ásia Menor, ele foi preso e foi mandado para ser esquecido na prisão, para morrer lá na prisão mesmo, em uma ilha chamada Patmos. O imperador que prendeu ele era o imperador Domiciano, um imperador cruelzíssimo, irmãos, que perseguiu a igreja tenazmente. Milhares de irmãos nessa época estavam morrendo, estavam sendo mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, quando escreve esse livro, ele estava muito triste. A Bíblia fala isso. João já havia perdido seu irmão, o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. No ano 44, o rei Herodes mandou decapitá-lo. Na verdade, todos os discípulos, todos os apóstolos já haviam sido mortos pelo viés do martírio. Pedro já havia sido crucificado, Paulo já havia sido decapitado, todos já haviam sido mortos por defenderem a palavra de Deus e viverem a sua fé. Então João, nesse momento, estava muito entristecido. E no livro do Apocalipse ele fala que ele chorava muito. Ele fala, eu chorava muito lá no capítulo 5. Porque ele viu que não havia ninguém digno no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, de conduzir a história para um fim glorioso, para trazer justiça aos seus irmãos que haviam sido mortos, para trazer a paz. Porém, é nesse momento de maior angústia, nesse momento de maior dor, nesse momento de maior sofrimento, esquecido para morrer na prisão, que o apóstolo João ouve a revelação dos céus. Não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para conduzir a história para um fim glorioso, para trazer a justiça, para trazer a paz. João, através do Apocalipse, começou a compreender que a história estava nas rédeas de Deus. Jesus estava controlando a história. Nada estava passando desapercebido dos seus olhos. Cada gota de sangue derramado dos seus irmãos estavam sendo contadas. Cada impiedade cometida estava sendo julgada. Cada sofrimento por amor a Cristo seria recompensado. E João começa a compreender isso através do livro do Apocalipse, através dessa revelação. E ele passa a compreender que o propósito de Deus para o homem na eternidade era a redenção, era nos redimir para a sua glória. Como a gente já falou essa semana, o pecado não foi um acidente de percurso nos planos de Deus. Deus já havia nos amado. O Cordeiro Pascual, como a gente celebrou semana passada, aleluia, que tira o pecado do mundo, é o mesmo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus já havia nos amado. Antes de Deus criar o mundo, Ele já havia nos escolhido. A palavra do Senhor fala que Ele já havia nos predestinado. Ele já havia estabelecido uma aliança comigo e contigo que confessam o nome de Jesus.
O Senhor já tinha nos escolhido para que nós fôssemos um povo santo, irrepreensível diante dele. E esse livro maravilhoso, meus irmãos, mostra que o propósito eterno de Deus, para mim e para você, era ter prazer no homem. Você sabia disso, meus irmãos? Você sabia que Deus tem prazer em você? Você sabia que Deus se deleita em você? O profeta Sofonias fala no capítulo 3 que o Senhor, nosso Deus, está no meio de nós. Ele é poderoso para salvar. Deleitar-se-á em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor se deleita em você. O Senhor se regozija em você quando você tem comunhão com Ele. É por isso que o Senhor Deus passeava na viração do dia, quando a gente olha lá para Gênesis, porque Ele queria ter comunhão, um momento de prazer com Adão, com o seu filho. E o propósito de Deus para as nossas vidas também era que nós tivéssemos prazer no Senhor, para que nós tivéssemos gozo e alegria no Senhor. Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é fonte inesgotável de prazer. É isso que o texto que nós lemos vai falar. Que Jesus Cristo é a fonte inesgotável de prazer. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição do texto. O versículo 1 diz assim, meus irmãos: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Para nós entendermos esse capítulo, essa passagem, a gente tem que voltar lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis. Você se lembra que quando Deus cria o homem, Ele coloca o homem em um jardim que Ele havia plantado, lá em Gênesis 2. E qual era o nome desse jardim? Como? Éden. Você sabe o que significa Éden? Éden significa prazer. Deus havia colocado o homem no jardim do prazer. A Septuaginta, que traduziu o hebraico para o grego, traduziu o jardim como paraíso. Aquele era o local de maior comunhão, de maior prazer entre Deus e os homens. Irmãos, a nossa vida, ela ganha um significado novo. A nossa vida, ela muda por completo quando nós entendemos que Jesus é a fonte inesgotável de prazer. Que Ele é a água viva que nos alegra. Que a comunhão com Deus na presença de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é a verdadeira água que flui do trono de Deus. Você se lembra que lá no Jardim do Éden havia um rio? Esse rio, lá em Gênesis 2:10, ele se dividia em 4, né? O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Havia um rio que regava o jardim de Deus. Esse rio, meus amados irmãos, é a vida com Deus. É a alegria eterna que Deus tem preparado para nós, para mim e para você. Essa comunhão eterna que Deus tem para mim e para você. É por isso que o salmista vai falar: há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, morada do Altíssimo. Deus preparou alegria para o homem, Deus preparou prazer para o homem, aleluia. E no meio da praça da cidade, de um lado e do outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Irmãos, nós podemos nos lembrar que antes da queda do homem, lá em Gênesis 3, havia uma árvore, a árvore da vida. E quando Deus expulsa o homem do jardim, Ele fala que era para o homem não estender a mão até a árvore e comer-se desse fruto. Irmãos, essa água que dá vida, que traz alegria, esse alimento que sacia a nossa fome, é o próprio Jesus, é a vida com Deus. Esse é o estado eterno, essa é a história final do homem. Você quer saber qual é o estado final do homem? Para aqueles que são salvos em Cristo, é esse estado. É estado de comunhão para sempre com Deus. De alegria, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro alimento. Jesus Cristo é a verdadeira água. É o verdadeiro gozo que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus.
E essa vida, essa alegria, ela emana, ela sai do trono de Deus. Meus amados irmãos, não há vida fora de Jesus. Não há alegria fora de Cristo. Não há prazer fora do Senhor. O Senhor tem nos chamado nesses últimos dias para que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas será que nós temos tido esse prazer, essa comunhão diante do Senhor? Será que nós temos nos deleitado diante do Senhor? Nesse Deus que é a vida eterna? Jesus Cristo é a vida eterna. É por isso que a vida eterna é vida eterna em Cristo Jesus. Porque fora dele não há vida. O próprio João escreve na sua primeira carta que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. E o texto continua falando a respeito desse estado maravilhoso, final do homem, que nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para sempre. Ah, meus irmãos, essa é a maior bênção que o homem pode ter. Toda maldição será anulada nesse grande dia maravilhoso. O pecado será destruído, Satanás será destruído, as pestes, as pandemias, as mortes, os assassinatos, tudo isso terá fim. Toda maldição gerada por causa do pecado terá fim naquele dia. E nós contemplaremos a face do Senhor. Irmãos, nunca ninguém viu a Deus. É isso que a Bíblia fala. Nem Moisés, nem Elias, nem os 24 anciãos, nem Enoque. Eu acho que não também. Ninguém nunca viu a Deus, meus amados irmãos. A Bíblia fala isso. Mas eu e você, através da graça, teremos o privilégio de contemplar a face de Deus. Aleluia! Aleluia! Você sabe por quê? Porque Ele te constituiu sacerdote. Ele te constituiu o reino. O mesmo Cordeiro que é digno de abrir o livro, de conduzir a história para um fim glorioso. João ouve do céu: digno és o Cordeiro que foste morto, porque compraste para Deus aqueles que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações, do Mato Grosso, da Pedra Preta, dessa cidade, e os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Você sabia que você é um sacerdote de Deus? E por toda a eternidade você adorará a Deus. E que você foi constituído um rei do Senhor. E por toda a eternidade você reinará com Cristo. Que grande privilégio. O Senhor será a luz das nações. Então o anjo me disse no versículo 6: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, o nosso Deus prometeu e o nosso Deus cumprirá. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. Acaso o Senhor diria e não faria? Ele prometeria e não cumpriria? Ele prometeu. Eis que venho sem demora. Ele fala para Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele virá, Ele vem. Jesus está voltando, irmãos. Cristo está voltando para recompensar cada um segundo as suas obras. Cristo está voltando e nós clamamos: Maranata, vem Senhor, vem cumprir o seu propósito. O nosso anseio, o nosso desejo é a vinda de Cristo, porque é o momento que nós nos encontraremos com o nosso noivo. Esse é o verdadeiro desejo daqueles que estão unidos a Jesus, aqueles que têm comunhão com Deus, daqueles que experimentaram da água viva, que experimentaram do pão da vida. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim,
jamais terá sede. Há alegria na presença de Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos e nos prostramos, agora nós entramos diante da presença de Deus no Santo dos Santos. O apóstolo Paulo fala que a glória da antiga aliança de Moisés, que conversava com Deus, o seu rosto brilhava, era uma glória que passava, que desvanecia. Mas a glória que hoje nós temos no ministério do Espírito Santo é uma glória que não desvanece, é uma glória que nos transforma, é superior. Eu e você temos esse acesso. Aleluia! Através de Jesus nós podemos contemplar a glória do Senhor, contemplar a sua beleza, assim como o salmista diz, contemplar a beleza do Senhor todos os dias, habitar no seu santo templo. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Como a Daiane falou no começo da abertura, não terá fim, irmãos. Nós estaremos diante do gozo do Senhor, da alegria do Senhor por toda a eternidade. E João, ele continua, eu João, eu Lucas, né? Aqui falando. Eu João sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como você, e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Irmãos, eu acho que a essa altura do campeonato, o João já não estava entendendo mais nada. Ele já tinha visto dragão, já tinha visto besta que subia da terra, besta que subia do mar, já tinha visto de tudo, né? E agora, perplexo, ele se prostra diante do anjo para adorar. E o anjo fala, macho, espera lá, não, calma aí. Não é assim não. Adore a Deus. Só Deus é digno da nossa adoração, irmãos. Só Deus é digno da sua devoção, da sua piedade. Só Deus é digno do seu tempo. Você tem separado um tempo para contemplar a beleza do Senhor? Para se relacionar com esse Deus que veio, se fez carne e deu seu Filho no seu lugar, para que você não fosse condenado eternamente. Deus te ama, irmãos. Não há nada que te separa da presença de Deus. O sangue de Jesus te perdoa de todos os seus pecados. Você tem livre acesso. Não deixe Satanás falar no seu ouvido que você não tem acesso a Deus. Porque o que te faz merecedor da presença não é você, não é as suas obras. É o Senhor Jesus que foi pisado, foi humilhado no seu lugar. Ele morreu por você. Ele, os méritos dele, é que nos tornam merecedores de entrar no Santo dos Santos. Irmãos, o sumo sacerdote, rapidamente e objetivamente falando, ele entrava uma vez por ano no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, onde Deus se manifestava diante da arca, diante dos querubins no propiciatório. E muitas das vezes eles morriam por causa que estavam em pecado. E ele tinha que oferecer sacrifício por ele e pelo povo. A palavra do Senhor que Jesus fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que o véu que fazia a separação entre nós e Deus do Santo dos Santos foi rasgado, que hoje nós entramos com intrepidez, com ousadia diante do Senhor. Nós adoraremos para sempre, nós contemplaremos a sua face. Aleluia. Disse-me ainda no verso 10, nós já estamos finalizando, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar cada um segundo as suas obras. Irmãos, o apóstolo João, ele usa uma expressão muito interessante, muito semelhante ao que o profeta Daniel também cita. Para quem não sabe, o profeta Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ele fala a respeito do fim dos tempos também. E lá em Daniel, ele fala para Daniel, Daniel, sela as palavras desse livro, porque isso é para o fim dos tempos. Mas aqui para João, meus amados irmãos, Deus fala para ele, não cele as palavras desse livro. O tempo está próximo.
Jesus está voltando. Ele vem sem demora. Ele prometeu, ele irá cumprir. Você aguarda a presença de Deus, você aguarda a sua vinda poderosa, a vinda do seu pai, do seu noivo. Irmãos, não se engane. Aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. Jesus, ele veio como cordeiro, o cordeiro pascual que tira o pecado do mundo. Mas ele voltará como um leão, para julgar cada um segundo as suas obras. O salário é aquela recompensa que nós recebemos, não é verdade? Jesus vem para retribuir a nossa recompensa. Se nós andarmos na carne, na corrupção, na injustiça, fazendo aquilo que é errado, que desagrada a Deus, o apóstolo Paulo fala: não se engane, meus irmãos, não herdarão o reino dos céus os que praticam tais coisas. O destino deles é o fogo do inferno, é o lago de fogo. Dura essa palavra, né? Isso causa temor no nosso coração. Ninguém merece o céu. Todos nós merecemos esse local de sofrimento. Mas Jesus morreu por mim e por você, para que você não fosse para esse local, para esse estado eterno. Agora, aqueles que foram salvos pela graça, que receberam uma nova vida em Cristo Jesus, que foram transformados, que procuram se santificar, porque santo é aquele que se lava continuamente no sangue do Cordeiro, que procura fazer o bem, que semeia no Espírito, esse herdará a vida eterna. Aleluia! O prazer eterno. Irmãos, Deus nos chama essa noite para uma vida de comunhão com Ele, para nós gozarmos do pão da vida, da água viva que flui do trono de Deus. Há uma água que flui de Deus para trazer alegria para o seu coração, para trazer cura para o seu coração, para trazer perdão, para trazer comunhão. Basta você se arrepender dos seus pecados, basta cada dia mais você se aproximar do Senhor em oração. E não há, meus amados irmãos, maior gozo, maior alegria do que a presença de Deus. Não há maior alegria, irmãos. A palavra do Senhor nos fala isso. O nosso problema é que nós queremos colocar a nossa alegria em coisas que são passageiras, em coisas que são fúteis, são banais. Isso é um problema da queda. Infelizmente todos nós somos assim. Mas o Senhor te chama a desfrutar desse banquete na presença dEle, porque Ele é a vida. Ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa vida que nós recebemos, essa alegria, esse prazer que vai jorrar para a vida eterna, ele flui também. Nós levamos essa água para as pessoas. Nós precisamos nos dedicar em oração, dedicar o nosso tempo para Deus. Será que nós temos dedicado a nossa vida em oração? Separado um momento de devocional com Deus? Será que o Pai que nós dizemos que nós tanto amamos tem sido alvo do nosso tempo e do nosso melhor? Lembre-se, irmãos, Deus não gosta de morno. É melhor ser frio ou quente. O morno é vomitado. Isso Ele nos revela aqui na palavra. E a gente só pode ser quente não pelas nossas obras, mas pelo Senhor, porque Ele é o fogo verdadeiro. Devemos nos aproximar desse fogo em comunhão, separar um momento para contemplar a beleza de Deus. E Paulo fala que conforme nós contemplamos essa glória, nós somos transformados. É essa glória, é essa beleza de Deus que faz com que nós nos arrependamos, com que nós mudemos a nossa vida, passamos a andar de uma forma que agrada ao Senhor. Você é amado de Deus, você é amada de Deus. O Senhor te chama para isso, para comunhão verdadeira com Deus. A leitura da palavra, irmãos. Eu já fiz isso, acho que todo mundo já fez, né? De abrir a Bíblia. Fala comigo, Deus, e abre a Bíblia. E cai um versículo lá. Deus pode falar com você? Pode falar com você, sim. Deus é poderoso, Deus fala de todo jeito. Deus falou até através da mula. Fala através de mim. Deus pode falar com você, mas Ele quer que você compreenda a palavra.
Porque através da palavra Ele vai iluminar o seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Por isso que é tão importante você vir aqui na igreja, estudar a palavra de Deus, dedicar o seu tempo para estudar as Escrituras. A palavra de Deus vai te mostrar o caminho de como você deve se relacionar com o próprio Deus. Como é que eu vou me relacionar com a Malu se eu não conheço a Malu? Eu não sei do que a Malu gosta, do que a Malu odeia. Eu não sei quais são os sonhos, os projetos da Malu. Na verdade eu sei. Eu acho, né, nega? Da mesma forma, nós devemos nos relacionar dessa forma com Deus. Conhecer a sua palavra. E nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos. Porque através da comunhão com os irmãos, o Senhor ordena a bênção. A alegria de Deus nesse lugar. Aleluia. Eu estou até agora profundamente impactado com tudo. Eu sei que nós não caminhamos pelo sentir, mas é possível sentir a presença de Deus. Ele está aqui. O gozo do Senhor alegra o nosso coração, irmãos. Não há nada melhor, irmãos. Não há nada melhor do que Jesus, que é a fonte inesgotável de prazer. Nele há vida verdadeira. Nele há gozo dos céus para os nossos corações. E Ele se alegra em nós. Aleluia. Jesus está voltando, meu amado irmão. Essa mensagem, eis que venho sem demora, deve deixar o seu coração ansioso de alegria, jubiloso. Jesus está voltando. Qual é a alegria do noivo? É a noiva. E qual é a alegria da noiva? É o seu noivo. A alegria da Malu sou eu, certeza. A alegria do Senhor Jesus é você. É estar com você para sempre. É por isso que Ele foi moído na cruz do Calvário por causa de você. Da mesma forma, Deus quer que você tenha esse anseio pela vinda de Jesus. O apóstolo Paulo fala, porque o mesmo Senhor, Ele descerá dos céus, com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina falando, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A vinda de Jesus é consolo para o nosso coração. Toda essa maldade, essa tristeza, a morte, as tribulações que a gente passa, as tristezas, tudo isso vai ter fim. E esse fim acaba na vinda de Jesus. É por isso que a gente... Sabe por que a gente passa sofrimento aqui na terra, meu irmão? É para Deus nos mostrando. É Deus nos mostrando que nós não somos daqui. Há uma pátria celestial. Há um local que Deus preparou para você. Há uma vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. E nós clamamos, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, a vinda de Cristo é para recompensar os justos e para castigar os ímpios. Irmãos, Jesus, a mensagem central de Jesus, que Ele mais se preocupava, e era o que Ele pregava, irmãos. Você pode abrir o Novo Testamento, ler os Evangelhos, ler as cartas de Paulo. Era a respeito da salvação, irmãos. Era o assunto mais importante. Não era prosperidade, não era autoajuda, mas era a vida, era a cura, era a salvação. Jesus compara a sua vinda de diversas maneiras. Uma delas é muito interessante. Ele compara a vinda dele como um senhor que saiu, né? Ele tinha os seus negócios e havia os servos bons e os servos maus. Os servos bons, eles trabalhavam e aguardavam a vinda do seu senhor. Já os servos maus, eles falavam, vamos comer, vamos beber, começaram a espancar os seus conservos, porque o nosso Senhor tarda, Ele não voltará. A salvação em nós nos faz ansiar o Senhor. Nós que já bebemos dessa água, queremos dessa água todos os dias. Agora, aqueles que estão no lamaçal do pecado, que estão na sequidão do pecado de Satanás, andando conforme as suas vidas, como todos nós já andamos um dia, infelizmente irão para o castigo. É o que o Senhor fala. No último dia, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Irmãos, é muito forte, é muito séria essa palavra. Deus quer você junto com Ele. Assim como um pai ama o filho, Ele te ama. Ele te deseja cada dia mais. Feche seus olhos nesse momento. Durante essa canção, adore a Deus com todo o seu coração. Medite nesse momento, esse é um momento de adoração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Se você nunca bebeu dessa água, hoje é o dia de você experimentar a água viva. A água que traz salvação. A água que te livra do pecado, da condenação eterna. Jesus está te chamando. Pode ser que amanhã não mais. Eu estou aqui hoje, mas eu sempre falo isso, eu posso morrer. Mas eu tenho certeza que o meu Deus vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. E se você já bebeu dessa água, eu convido você a louvar também ao Senhor, a desfrutar dessa água viva que o Senhor oferece todos os dias. E se você tem estado afastado do Senhor, esse é o momento, meu querido, de você voltar a beber dessa água limpa. Essa água que cura, essa água que traz vida, e vida em abundância. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Fale com Deus, fale com Deus. Esse é o momento de você falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero me entregar na Sua presença. Papai, não quero mais viver mais para mim, mas viver para o Senhor, Deus. Oh Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, esse rio está aqui nesta noite. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Se você quer beber dessa água, se você ouve a palavra do Senhor te chamando, se você nunca fez um compromisso com Jesus, de entregar a sua vida, de falar: Jesus, eu quero viver para sempre contigo, me livra do pecado, me dá vida eterna, eu te convido com coragem, como homens e mulheres de Deus, a vir aqui na frente. Nós iremos orar por você, e que a igreja possa orar nesse momento. Ou se você quer se reconciliar com o Senhor também te chama para beber dessa água. Esse não é um momento de vergonha, esse é um momento de vida. Estamos falando da eternidade. O Senhor te chama. Fique em pé, irmãos, vamos louvar a Deus. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Venha essa noite de alegria, é noite de vida. Nesse lugar, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Ainda com os olhos fechados, vamos louvar o Senhor, orar nesse momento. Ore a Deus, louve ao Senhor com alegria, agradeça a Ele por essa água que você já bebeu. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade, pela tua graça e misericórdia sobre nós, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, e pela cura que vem através da sua palavra, Senhor. Nós não podemos, Senhor, trazer vida, mas a vida flui do teu trono. E obrigado, Senhor, por fluir a água da vida sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa gerar fruto. Essas águas possam regar as nossas vidas e gerar frutos, Senhor. Que a nossa vida seja transformada, mais dedicada, mais piedosa diante de Ti. Tem misericórdia de nós. E nós te agradecemos, Senhor, porque onde há a sua água, há perdão, há cura e há vida, Pai. Nós te louvamos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor, porque só Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Tu és a nossa fonte. Tu és o rio de água viva que flui em nós. E nós, ó Deus, nós nos apossamos. Nós tomamos posse dessa palavra, Deus. Nós saímos daqui abençoados. Nós saímos daqui, ó Deus, na consciência de que do nosso interior existe um rio que flui. Ó Deus, nós saímos daqui, ó Deus, com bênção superabundante, inesgotável, fonte de vida, fonte de alegria, fonte de graça, de misericórdia fluindo em nós. Nós te louvamos, Senhor, pelo Romano, por essa palavra. Obrigado pela vida do Lucas. Abençoe-o cada vez mais, a sua casa, a sua esposa, seus sonhos, seus projetos. Ó Pai, a sua formação como um teólogo, como ministro do Evangelho, bem como a sua esposa. Nós assim agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado mais uma vez aos nossos visitantes, tanto aqui quanto na transmissão. Em especial a família